Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. O tempo e o sacramento da confissão. Filho, aproveita o tempo. Salmo 4, 23. O sacramento da confissão é uma grande graça que Deus nos dá e não podemos viver sem esse sacramento de qualquer maneira. É preciso se abrir a essa graça. E nós temos buscado esse sacramento? Já paramos para pensar se sabemos realmente nos confessar? É claro que não é uma tarefa muito fácil, mas é fundamental, é uma questão de sobrevivência. Afinal, é o que nos permite aproximar do amor de Deus, da sua misericórdia e salvar nossa pobre alma. Pois quando lutamos contra o pecado, colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Precisamos acordar e rever nossa vida. Termos em mente que o maior pecado de hoje é a perda do sentido do pecado. Não há mais temor, por isso, quando nos preparamos para uma confissão, precisamos pedir o Espírito Santo para nos iluminar e para termos temor em tudo o que fizermos e principalmente clarear nossos pensamentos para que possamos fazer um verdadeiro exame de consciência, para que a vergonha dê lugar à verdade, para que possamos nos abrir verdadeiramente arrependidos para este amor de Deus que nos perdoa através do sacerdote que se torna o próprio Cristo. É preciso ter a coragem e força para negarmos o pecado, mas se cairmos nele, precisamos ter mais coragem ainda de nos acusarmos e confessarmos arrependidos. Não percamos esta graça. Tenhamos coragem, tenhamos fé, nos confessemos de verdade, tenhamos temor de ofender a Deus e de merecer o inferno por nossos pecados. Diz a Sagrada Escritura: E digo isso a vós, outros que conheceis o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo suas obras. Romanos 13, 11, Apocalipse 22, 12. E então penso e pergunto: quanto tempo temos ainda para nos arrependermos verdadeiramente de nossos inúmeros e graves pecados e buscar a reconciliação com Deus? 10 anos? 1 ano? 1 mês? 1 dia? 1 minuto? O tempo é um tesouro que só se acha nesta vida, mas não na outra, nem no céu, nem no inferno. É este o grito dos condenados. Oh, se tivéssemos 1 hora! Porque sempre adiamos para amanhã nossa confissão, se podemos fazê-la hoje? Reflitamos que o tempo passado desapareceu e já não nos pertence, que o futuro não depende de nós. Só dispomos do tempo presente para agir. Então, que seja hoje, que seja agora. Santo Agostinho, doutor da Igreja, nos adverte com estas contundentes palavras: Como te podes prometer o dia de amanhã, se não dispões sequer de 1 hora de vida? São Bernardo diz: Passam rapidamente os dias de salvação e ninguém reflete que esses dias desaparecem e jamais 1 hora e jamais voltam. Pobres cegos, que assim vão perdendo tantos dias, dias que nunca mais voltam. O tempo é desprezado e será a coisa que mais os mundanos desejarão na hora da morte. Papai precisa se confessar. Por que fala assim? Estou tão mal? Sim, papai. Estou com medo. Não quero morrer. Peça você que será atendido. Não posso, papai. Confesse-se. Tem vergonha? Então faremos assim, papai. Eu falo os seus pecados e o senhor somente vai respondendo: Senhor, perdoe-me.
Está bem assim? Está bem. Por aquela vez que traiu a mamãe com aquela mulher americana. Como sabe disso, Francisco? Papai, só responda, Senhor, perdoe-me. Senhor, perdoe-me. Por aquela vez que vendeu 3 ovelhas sem dizer nada em casa. Senhor, perdoe-me. Pela vez que se embriagou, bateu no Miguel, obrigando-o a sair de casa. Senhor, perdoe-me. Por todas as vezes que mandou a mamãe trabalhar no campo, embora soubesse que estava grávida. Senhor, perdoe-me. Pronto, papai. Eu o absolvo de todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Francisco, pegue a minha mão. O Senhor me perdoou. Eu disse para ele que meu pai tem as mãos calejadas, mas tem um coração afetuoso. Eu o amo, papai. Eu também o amo. Eu também. Diz a Sagrada Escritura. Queremos então dispor de mais um ano, mais um mês, mais um dia, mas não o terão, e ouvirão dizer que já não haverá mais tempo. Apocalipse 10:6. O que não daria então cada um deles para ter mais uma semana, um dia de vida, a fim de poder melhor ajustar as contas da alma? Exorta o profeta a que nos lembremos de Deus e procuremos sua graça antes que a luz se nos extinga. Eclesiástico 12:1-2. Virá a noite em que ninguém poderá fazer mais nada. João 9:4. Então o momento da morte será para nós o tempo da noite, em que nada mais poderá fazer. A consciência nos recordará todo o tempo que tivemos e que empregamos em prejuízo de nossa alma. Todas as graças que recebemos de Deus para nos santificar e de que não quisermos aproveitar. Sabemos com certeza que muito brevemente, no momento em que menos esperamos, se há de julgar a causa do maior negócio que temos, isto é, do negócio de nossa salvação eterna, e ainda perdemos tempo? Continuamos a acumular pecado sobre pecado, não nos arrependemos e não buscamos o sacramento da confissão? Como somos insensatos, quanta falta de fé! Diremos talvez, sou ainda moço, mais tarde me converterei a Deus. Pois tenhamos consciência que o Redentor amaldiçoa a quem ele chama e lhe resiste. Ao demônio parece breve a duração de nossa vida, e é por isso que ele não deixa escapar a ocasião de nos tentar. Desceu a voz o demônio com grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Apocalipse 12:12. Todo o tempo que não é empregado para Deus é tempo perdido. A venerável irmã Joana da Santíssima Trindade, filha de Santa Teresa, dizia:
Na vida dos santos não há dia de amanhã. Só o há na vida dos pecadores, que dizem sempre mais tarde, e é assim que chegam à morte. Finaliza irmã Joana. É agora o tempo favorável. 2 Coríntios 6:2. Se hoje ouvirdes a sua voz, e não queirais endurecer os vossos corações. Salmo 94:8. Coragem, minha filha. Comece. Mas lembre-se que aqui não se recita, aqui se diz a verdade. Eu estou aqui, padre. Não por mim, mas pelo homem que eu amo. Eu sei que o ama. Mas sei também que ele não é seu homem. É o marido de outra mulher, não é? Ele tem uma doença grave. E os médicos lhe disseram que tem poucos meses de vida. Mas não é você quem vai salvá-lo. Se você não o deixar, o fará morrer em pecado. Mas, padre, eu o amo. Como faço para deixá-lo? Escolha. Ou o seu amor, ou sua vida. Agora vá embora, vai. Mas, padre, eu não... Basta! Mas... Não pretenderá que eu lhe dê absolvição, não é? Sofre se você é capaz. Cale-se e reza. Vai embora, vai. Mas, padre... Sente-se mal? Eu quero ver o Padre Pio, por favor. Por favor. Venha comigo. Desculpe, deixe-nos passar. Então, minha filha, já se decidiu? Eu decidi deixá-lo, padre. Eu o deixo para que ele se salve. Ele se salvará, sim. E eu? Você terá sempre como amigo Jesus. Nunca estará sozinha. Eu a absolvo de todos os seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Padre, Sim. quero me tornar sua filha. Mas você já é. Você sempre foi. Hoje Deus nos chama a fazer o bem. Faze-o hoje mesmo, porque amanhã talvez já não tenhamos mais tempo. Ou Deus não mais nos chamará. E se por desgraça na vida passada empregamos o tempo em ofender a Deus, procuremos agora expiar essa falta no resto de nossa vida mortal, como resolveu fazer o rei Ezequias. Repassarei diante de ti todos os meus anos, com a amargura de minha alma. Isaías 38:15. Deus nos prolonga a vida para nos arrependermos, nos confessarmos e para que resgatemos o tempo perdido. O que podemos fazer hoje, não digamos que o faremos amanhã, porque o dia de hoje se perderá e não mais voltará, e não sabemos se teremos o dia de amanhã.
o tempo se faz curto. 1 Coríntios 7, 29. Que breve é a nossa passagem pela terra. Diz um grande santo, São Leonardo de Porto Maurício: se você considerar o sacramento da penitência, há tantas confissões distorcidas, tantas desculpas esfarrapadas, tantos arrependimentos fraudulentos, tantas falsas promessas, tantas resoluções ineficazes, tantas absolvições inválidas. Será que você considera como válida a confissão de alguém que se acusa de pecados de impureza e ainda aguarda a ocasião deles? Ou alguém que se acusa de injustiças óbvias, sem a intenção de fazer qualquer reparação que seja para elas? Ou alguém que cai de novo na mesma iniquidade imediatamente após sair da confissão? Abusos horríveis de tão grande sacramento. Uns confessam para evitar a excomunhão, outros para ter uma reputação como penitente. Uns livram-se de seus pecados para acalmar seus remorsos, outros esconde-os de vergonha. Uns acusam-se de forma imperfeita por má intenção, outros expõem-se por força do hábito. Uns não têm a verdadeira finalidade do sacramento em mente, a outros estão faltando a tristeza necessária, e para outros ainda o propósito firme. Pobres confessores, quais esforços vocês fazem para trazer o maior número de penitentes a estas resoluções e atos, sem os quais a confissão é um sacrilégio, a absolvição uma condenação e a penitência uma ilusão? Finaliza o santo. Um dia Santa Teresa viu muitas almas a cair no inferno. Ela perguntou a Jesus por que tantas almas caíam no inferno. Jesus respondeu: por causa das confissões mal feitas. Então Santa Teresa escreveu logo a um padre: Padre, pregue muitas vezes contra as confissões mal feitas, porque esse é um dos laços do demônio, para pegar muitas almas. Finaliza São Leonardo. Cito novamente Santo Agostinho, que diz: aquele que não abandona o pecado antes que o pecado abandone a ele, dificilmente poderá na hora da morte detestá-lo, como é devido, pois tudo o que fizer nessa emergência o fará obrigatoriamente e não verdadeiramente arrependido. Para seu justo castigo, o moribundo pecador achar-se-á neste estado na hora da morte, às portas da eternidade. O coração duro será oprimido de males no fim, porque mesmo que a ele se dirijam, não será com verdadeira disposição de se converterem. Por amor às criaturas, disse o Senhor, os pecadores me voltaram as costas. À hora da morte recorrerão a Deus e Deus lhes dirá: agora recorreis a mim? Pedi socorro às criaturas, já que foram elas os vossos deuses. Jeremias 2, 27. Nos aproximemos do tribunal da penitência em cada ocasião, como se aquela fosse a última confissão de nossa vida, como preparação imediata para o viático e o juízo de Deus. Deve-se combater com energia o espírito de rotina, não nos confessando por mero costume de fazê-lo a cada tantos dias, mas empregando o máximo empenho em conseguir, com a graça de Deus, um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira conversão e a renovação de nossa alma. Existem, por fim, 5 passos para uma boa confissão, e são eles: A. Exame de consciência bem feito, isto é, rezar e pensar nos pecados cometidos por pensamentos, palavras, atos e omissões. B. Arrependimento sincero dos pecados cometidos, também dos já perdoados. C. Propósito de nunca mais pecar, antes morrer do que tornar a pecar. D. Confissão individual com o sacerdote, isto é, contar os pecados ao confessor em espécie, número e circunstâncias. E. Satisfação, isto é, execução da penitência imposta pelo confessor, se possível imediatamente. Quem sofre a tentação de ocultar os pecados na confissão,
pondere que, deste modo, muda em veneno o sangue de Jesus Cristo e agrava sua alma de sacrilégios horrorosos. Diz Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da Igreja: não vês que todas as tuas confissões foram nulas, pois foram feitas sem contrição, sem propósito de emenda e sem arrependimento sincero? Antes de nos confessar, examinemos bem nossa consciência. Em seguida, digamos ao sacerdote que pecados específicos cometemos e, com a maior exatidão possível, quantas vezes o cometemos desde a sua última boa confissão. Só se é obrigado a confessar os pecados mortais, visto que podemos obter o perdão dos pecados veniais através de sacrifícios e atos de caridade. Se estivermos em dúvida sobre se um pecado é mortal ou venial, mencionemos ao confessor a nossa dúvida. A alma deve evitar todos os pecados veniais, pois eles abrem caminho ao pecado mortal. Esconder deliberadamente um pecado mortal invalida a confissão e é igualmente pecado mortal. Lembre-se que a confissão é privada e sujeita ao sigilo da confissão, o que quer dizer que o pecado mortal, um sacerdote revelar a quem quer que seja a matéria de sua confissão. Não tenhamos receio de confessar ao sacerdote qualquer pecado impuro que tenhamos cometido. Não escondamos ou tentemos disfarçá-lo. O sacerdote está ali para nos ajudar e perdoar. Nada de que possamos dizer o escandalizará. Por isso, não tenhamos medo, por mais vergonhados que estejamos. Lembre-se de confessar os seus pecados com arrependimento sobrenatural, tendo uma resolução firme de não tornar a pecar e de evitar situações que levem ao pecado. Peçamos ao nosso confessor que nos ajude a superarmos alguma dificuldade que tenhamos em fazer uma boa confissão. Cumpramos prontamente a nossa penitência. Ao nos depararmos com a gravidade da ofensa que cometemos, com o grande amor com que Deus nos amou, derramando o seu próprio sangue para nos salvar, é preciso que nos comovamos e verdadeiramente nos envergonhemos. Mas que a causa da nossa vergonha seja o pecado, e que essa mesma vergonha nos leve a um propósito firme e sério de não mais ofender a Deus. Caso contrário, será uma vergonha estéril e sem nenhuma serventia. Transformemos, por fim, a falsa vergonha da confissão em disposição para servir a Deus, porque o arrependimento não consiste em grandes sentimentos ou em prantos efusivos, mas em uma resoluta vontade de amar e ser fiel a nosso Senhor, às suas leis, pois isso consiste a verdadeira caridade, cumprir as leis divinas. E como ensina Santa Teresa, consiste o amor numa total determinação e desejo de contentar a Deus em tudo, em procurar o quanto pudermos não ofendê-lo e rogar-lhe pelo aumento contínuo da honra e glória de seu Filho e pela prosperidade da Igreja Católica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.